E aí, galera do Sport Like, vamos falar aqui do Amazonas, que ganhou de virada em Manaus do Avaí. Avaí que fez um gol no primeiro tempo, mas o Amazonas foi muito incisivo no segundo tempo, onde o treinador Lacerda colocou o time para frente e o Avaí deixou no vestiário o futebol e queria só fazer caicai, não quis jogar futebol, e o Amazonas aproveitou aí a oportunidade e conseguiu fazer o primeiro gol com o Cocote. E logo na sequência, o zagueirão lá, depois da cobrança de falta, chutou a bola pro gol e a bola entrou e levou a galera à loucura lá na Arena da Amazônia. E o Amazonas consegue fazer os 3 pontos em casa, chegando a 45 pontos. E agora o rebaixamento já ficou coisa do passado. Com esses 45 pontos, o Amazonas pode já ter se garantido na Série B do ano que vem, e agora tem que correr atrás aí para ver se consegue alguma coisa aí, faltando 8 rodadas ainda na Série B. O Amazonas fazendo história aí no seu primeiro ano de Série B, fazendo uma boa campanha, uma campanha onde não tem riscos de cair para a Série C. E o Amazonas consegue aí mais uma vitória em casa, jogo sofrido. Avaí veio com todo o seu prestígio, fez o primeiro gol, mas o Amazonas conseguiu neutralizar todas as jogadas do Avaí com seu treinador Anderson Moreira, que deixou o time todo atrás, mas o Amazonas não quis saber disso e foi para cima, conseguiu fazer o primeiro e logo na sequência fez o segundo e só foi segurar o placar para sair com os 3 pontos da Arena Amazonas. Então vamos ver aí a narração do último gol e os comentários aí da galera do Gold TV. É isso aí, moçada. Aproveita, se inscreva no canal, dê essa força pra gente, dê esse like, que traremos cada vez mais novidades aí sobre o futebol aqui no Sport Like. Um forte abraço e vamos pro vídeo. Bola parada! É para a equipe do Amazonas, vem com Sid Clay, quase 42 minutos, 1 para o Amazonas, 1 para o Avaí. Jogo muito bom que você curte na tela do Gold. Levantamento de Sid Clay, passou, chegou em Miranda! Gol do Amazonas! Miranda, o brabo tem nome! A onça pintada é avassaladora! A onça pintada é predadora! Ela observa e faz o vira, vira, vira! Em Manaus, quem manda é a onça! Em um tempo curto, em um tempo curtíssimo, o Amazonas vira o placar. O levantamento de Sid Clay. Perfeito, viaja pela grande área da equipe do Avaí, chegando no zagueiro com pinta de artilheiro, que tem somente o trabalho de dominar bonito, matar ela no peito e bater na perna direita, contando com o desvio do Marcos Vinícius, mas ela morre dentro do gol do goleiro César Augusto. Amazonas 2, Avaí 1, Miranda. Que beleza, o torcedor vai à loucura, Leandro Boldaquian. Golaço desde a batida de falta do Sid Clay. Agora, vacilo total da defesa do Avaí, né? O Miranda domina totalmente sozinho. Que matada de centroavante, né? Bota na caixa, traz pro solo, um tapa pra vencer o goleiro César e a virada do Amazonas, que incendiou o segundo tempo. O Avaí pouco fez, o Anderson tem motivo pra estar bravo. Tem motivo pra estar bravo, porque o Avaí simplesmente apagou na segunda etapa, né? Apagou e não conseguiu segurar essa força da equipe da casa, que vira o jogo, hein? Apita o árbitro! Final de jogo em Manaus, na Arena da Amazônia, deu onça pintada. Venceu e convenceu. Olha aí, ó, virada aos 39, o gol de empate aos 39, depois a virada aos 42. O Avaí que vencia por 1-0 desde o primeiro tempo. 2 para o Amazonas, 1 para o Avaí, Leandro Boldaquian. Pois é, vitória merecidíssima da equipe da casa, um segundo tempo avassalador, mudanças muito bem feitas pelo técnico Rafael Lacerda, e o Amazonas, né, consegue, Chico, um feito interessante, cara. Ele vai, já com 6 rodadas ainda pela frente, vai poder desfrutar do campeonato, né? Você certamente já desfrutou na sua vida sem responsabilidade, aquele momento em que você não tá nem aí pra nada, sabe que já fez aquilo, o seu trabalho? Então, exatamente agora o Amazonas se mantém na Série A, na Série B do futebol brasileiro, né? Um feito para uma equipe tão nova, né? E que agora vai poder desfrutar dessa parte final da temporada, das últimas rodadas aí que ele tem. Ainda matematicamente até pode pensar
pensar, sonhar com o acesso, né? Então, assim, é um momento importante demais, né, pra torcida que sente e sabe disso, enquanto o Avaí, mais uma vez tropeça, mais uma vez perde pontos pelo caminho, mais uma vez a vitória escorre pelas mãos. Enfim, é um time que durante toda a Série B oscilou demais e vai ficar mais um ano na Série B pelo jeito, né? Muita coisa tem que ser arrumada, né, na equipe do Anderson Moreira. 5º jogo sem vencer, não tem como você subir, né, tendo uma campanha nessa parte da temporada, nessa parte do campeonato, dessa forma como o Avaí vem tendo. Mas vitória justíssima e o Cocote, pra mim, foi o GOAT da partida. Muito bem, então vamos ver então aí os melhores momentos da partida entre Amazonas e Avaí. Daqui a pouquinho você curte, ó. Então vamos curtindo aí, ó. E, meu querido Leandro Bondac, a gente vai vendo aí os gols da partida. Inclusive, o gol do Avaí, que foi o gol do Gaspar, muito parecido com o gol do Cocote. E que já tinha sido parecido com o Matheus Serafim, que perdeu o gol na primeira parte, né, um pouco antes desse gol do Avaí, para a equipe do Amazonas. A jogada foi muito bem feita, triangulação. Nada disso a gente viu no segundo tempo do Avaí, né? Curioso isso. O Avaí fez uma etapa muito boa de início, mas muito mal no segundo tempo. Parecia até outra equipe, né? E o Amazonas, a gente vai ver o gol de empate do Cocote, que foi muito parecido realmente, né? A jogada, ela se desenvolve pela direita e vai terminar do outro lado, né? Do lado oposto, nesse caso, né? Com o Gaspar, né? Que pegou bem na bola para marcar o gol que dava a vitória até então pro Avaí e que pouco se utilizou dessa vantagem, né? Curioso isso, o Avaí pouco conseguiu fazer aquilo que faz muito bem, que é contra-atacar. Aí o Sassá recebe um passe em profundidade, bate cruzado, ela passa por todo mundo e o Cocote aproveita lá no bico direito da grande área para poder deixar tudo igual o placar. Antes disso, o Cocote já tinha finalizado umas 3 vezes, né? Ele entrou com tudo, realmente, o baixinho, camisa 26 do Amazonas, empatando o jogo e aí a equipe da casa cresceu demais. Outro bom jogador, Miranda, zagueiro que fez o segundo gol, não só pelo gol, mas sempre que precisou, né, o Amazonas se atirava pro ataque e a dupla de zaga, né, tanto o Miranda quanto o Alvarinho deram conta do recado. Deram conta do recado no mano a mano. Então é muito importante ter zagueiros rápidos para esse tipo de coisa, além do zagueiro artilheiro, além de fazer o gol, ele meteu um rolinho também no lance ali. Então, boa partida também do 4, o jogador, né, o número 4 da equipe do Amazonas. Mas tem um negócio também, né? A gente vê porque a virada do Amazonas foi no final da partida e também num período muito curto. Belo gol, bela matada. Bela matada do Miranda, inclusive. Mas assim, né, Bodaquia, quero entender de você. O Avaí já estava há 4 jogos sem vencer, você apontou muito bem, agora chega a 5. E, claro, todo o mérito para a equipe do Amazonas. Mas uma virada que o Anderson Moreira não pode deixar os jogadores tomarem, né? Porque é um jogo importante, fora de casa. Exato, né? E o time que tava lutando ainda, jogava hoje as últimas fichas. Acontece que o Avaí, podem reparar, né? Todo jogo do Avaí acontece mais ou menos a mesma coisa. O time começa bem e tal, mas sempre você se cansa, as opções do banco muitas vezes não dão conta do recado. Então, por isso acontece 2 tempos muito distintos, né? Muito diferentes um do outro. Isso incomoda demais o torcedor, né? Você não sabe qual Avaí vai jogar. O Avaí do primeiro ou do segundo tempo de hoje contra o Amazonas. Então, essa instabilidade, ela passa totalmente pelos jogadores, né? Um time sem confiança, porque vinha já de resultados ruins. E hoje, certamente, a confiança vai mais lá embaixo ainda por essa virada tomada pela equipe de Santa Catarina. E olha aí os números, né, das estatísticas. Em Amazonas 2, Avaí 1, 62% de posse de bola para Onça. 20 finalizações, cara. Então. Contra 5. 38 pro Leão, 20 finalizações pro Amazonas contra 5 do Avaí, 12 escanteios. E essas 5 foram do primeiro tempo ainda, que eram 5 contra 5. Só pra você ver como foram 15-0 pro Amazonas na segunda etapa. Não tem como dizer que não foi justo, né? Pois é, já voltou muito diferente no segundo tempo. 12 escanteios pro Amazonas, 1 pro Avaí. E a diferença de 570 passes para a equipe da casa contra 327 para a visitante. Um impedimento para cada lado, 2 cartões amarelos para o Amazonas, 1 somente para o Avaí. E nenhum cartão vermelho. Tá aí as estatísticas by Casa de Apostas. E aí, a classificação do Campeonato Brasileiro Série B fica assim, dessa seguinte maneira. Lembrando que ainda tem jogos para acontecer por aqui. Santos 56 é o líder, Novo Horizontino em segundo com 54, Sport em terceiro com 53 e o Mirassol em quarto com 50. Tá aí então completo para você o G4, essas 4 equipes que subiriam para a Série A do ano de 2025, caso o campeonato acabasse nesse momento. Vila Nova em quinto tem 49, assim como o América em sexto também tem 49 pontos, Ceará em sétimo com 48, Operário em oitavo com então, 46. Quando todo mundo jogar, o Amazonas vai ter um jogo a menos, né? Essa é a 32ª rodada.
Então, assim, 48 pontos, né? Ele pode estar com 32 jogos. E aí, ele ficaria ali, cara, 2 pontos, né? Se bem que o Mirassol vai jogar amanhã também, mas aí vai continuar com um jogo a mais. Enfim, tá aberto. Assim, o Amazonas, eu vou repetir. O Amazonas vai curtir agora o campeonato. Ele tem que curtir, porque a meta dele já tá realizada, que é se manter na Série B, e já tá excelente, né, pra equipe que veio da Série C, veio numa ascensão meteórica. Então, essa curtição do Amazonas pode ser benéfico. Ele pode jogar sem responsa os jogos. E, cara, de repente pode emendar uma sequência aí, quem sabe, né? Porque o jogo de hoje, o segundo tempo de hoje, certamente vai deixar bastante esperança aí pro torcedor, né, do Amazonas nessa Série B. Isso pontuou muito bem, né? Com um jogo a menos, podendo chegar a 48 caso vence, mas assim, que seria muito interessante, muito legal pro futebol brasileiro ter o Amazonas na Série A, isso seria, hein? Isso seria muito interessante. Por isso, você tem que acompanhar a Série B aqui na tela.